Neste texto, Pessoa hesita, especula, não decide. Não por falta ainda dessa ciência futura, como afirma, mas porventura porque o que ele procura caracterizar de um ponto de vista ontológico não se deixa pensar senão num devir. Que vê Bernardo Soares na paisagem das sensações? A verdade de uma metáfora, diz ele. Verdade paradoxal, pois não reenvia a um objeto dado que seria a geografia da consciência ou da consciência das sensações. A teoria, sim, é necessariamente falsa porque remete para um objeto determinado no espaço e no tempo. Eis que, pelo contrário, a teoria aqui é dizer que a paisagem é um estado de alma. Eis que, pelo contrário, a metáfora se torna verdadeira porque não designa o dado fixo, estático, como se esse fosse o objeto real. Verdade de uma metáfora significa, pois, verdade de uma mentira, melhor, verdade de uma inadequação. Qualquer coisa, enfim, que se desdobra em dois planos, duas imagens, pelo menos. A imagem que é dada pela linguagem, não é? Da própria expressão metafórica, e depois a outra realidade, que é o que é designado ou que cola e que cola à própria expressão linguística. Que visão é essa do espaço interior como paisagem? A dupla visão inerente ao mapa como coisa, aquilo que o texto dirá a seguir, que, cito, os sonhos também serão talvez ou ainda outra dimensão em que vivemos, ou um cruzamento de duas dimensões, e que logo a seguir passarão aparentemente a três dimensões. Os nossos sonhos, quem sabe, viverão no ideal, no eu e no espaço. No espaço pela sua representação visível, no ideal pela sua apresentação de um outro género que a da metáfora. No eu pela sua íntima dimensão de nossos. Deixemos de parte o eu, porque o próprio eu, o de cada um de nós, é talvez uma dimensão divina, fecha aspas, fora da realidade espacial e temporal. A visão do interior paisagem é a visão de um espaço que não é só visível e de um imaterial que não é só ideal. A visão do mapa descobre um duplo, um misto que se desdobra quando passamos de uma dimensão a outra dimensão. A visão é sonho e o sonho, como sabemos e nos diz constantemente o livro do Sossego, é a única realidade. Realidade, como vimos, cindida, fendida por um lado visível e por outro invisível. A verdade da metáfora não designa, pois, um objeto ou uma realidade una, mas o desdobramento de uma coisa, o seu movimento de decisão, numa palavra, o seu devir. É a expressão que devém outra coisa que a expressão. Que coisa? As sensações, o bloco de sensações. O que se vê nas sensações é um movimento de decisão do seu devir em duas faces que constantemente se reenviam uma à outra, pois não se fixam nunca num objeto estático. A metáfora não indica senão esse permanente reenvio. Se nós pegarmos numa metáfora como a aristotélica clássica, o outono a velhice é o outono da vida, ou a mulher é uma rosa, nós temos precisamente um devir de sensações, entre aspas, designadas, mas que tendem a colar, tendem a ser a própria expressão linguística e o plano da expressão linguística. Mas a maravilha da metáfora é que a metáfora é ela própria uma força, é uma ação, é uma palavra ação, a metáfora. A metáfora não indica senão esse permanente reenvio
entre, precisamente, a sensação e a força. Não esquecer, porém, que se trata de movimentos intensivos. O aguçamento das sensações é condição da formação da visão, da cisão, de tal maneira que não forçamos a nossa interpretação da metáfora se dissermos que ela reenvia a forças. São as forças em movimento das sensações microscópicas, mas intensivas, que percorrem o mapa do espaço interior de Bernardo Soares. Resta-nos precisar melhor aquele misto de que se compõe a paisagem, nem só imaterial, porque também visível, como espaço, e nem só espacial, porque também invisível, como incorporal ou ideal. Nós estamos à procura do estatuto ontológico do objeto artístico. Não é? E estamos à procura do que permite captar, que é a visão. Convém aqui recorrermos, e eu recorro, espero que pelo menos nisto se possa aceitar o que eu proponho. Convém aqui recorrermos às noções de virtual e atual, tal como Deleuze as define, porque elas parecem mais adequadas do que as de visível e invisível para caracterizar aquela visão particular de Bernardo Soares. Como insiste a diferença e repetição, o virtual não é o possível, que é pensado como um decalque do empírico, nem o latente, nem o potencial, mas o real que se opõe ao atual. Não há objeto que não seja biface, com as suas dimensões, uma atual e outra virtual. E o que separa uma da outra é o tempo, as duas vertentes do tempo, o presente atual e o passado virtual. A percepção de um objeto presente implica a apreensão de uma infinidade de imagens passadas virtuais e sem a qual não haveria percepção do objeto. Não é? Se isto implica a percepção, implica uma virtualidade de imagens que eu tenho passadas do que é um estojo. E deste estojo. O virtual é, pois, um elemento do objeto real. Ver o que do objeto real quer dizer aqui é um objeto real que reúne o atual e o virtual. Ver um corpo é apreender o que se dá no presente, que, de certo modo, passa e não passa, e, ao mesmo tempo, uma série de imagens passadas. Não há objeto puramente atual. Todo o atual se rodeia de um nevoeiro de imagens virtuais. Este nevoeiro levanta-se de circuitos coexistentes mais ou menos extensos, nas quais as imagens virtuais se distribuem e correm, diz Deleuze, referindo-se a Bergson. Porquê nevoeiro? Porque a percepção do virtual é indistinta, havendo sempre um movimento de passagem recíproca de determinações atuais para os circuitos passados, virtuais. Há aqui uma série de circuitos que me lembram que eu fiz ontem, anteontem, e há tempos mais passados com este estojo. Havendo sempre um movimento de passagem recíproca de determinações atuais para os circuitos passados virtuais, de tal modo que a percepção de uma coisa só se torna atualmente clara e nítida, como quando dizemos que ele está num espaço objetivo ou num tempo cronológico, quando se abstrai o atual do virtual, quando se constrói artificialmente o objeto atual num espaço e num tempo separados das imagens virtuais que o acompanham. Isto é essencial para tentar aproximarmos do que está a pensar Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, para Fernando Pessoa, o objeto artístico que se deve ver numa visão não está nas três dimensões. Não está num tempo cronológico.
não passa num tempo cronológico. Portanto, se não está, ele vai falar no horror das três dimensões. Então, aonde é que está? O que é? Podemos nós ainda falar num estar, num situar. Quando se abstrai o atual do virtual, quando se constrói artificialmente o objeto atual num espaço e num tempo separados das imagens virtuais que o acompanham. Eu posso separar as imagens virtuais e construo isto, como agora, num espaço a três dimensões. No espaço a três dimensões, eu não estou a ter uma percepção ou mesmo uma apreensão inconsciente dos circuitos virtuais do passado. Para o passado. Não estou. Não. É isto que estamos no presente. Não é? Portanto, há um corte para que, artificialmente, isto possa ser situado num espaço objetivo, dito objetivo. Como ver no corpo humano, como ver um corpo humano, uma árvore, uma casa, sem fazer entrar nessa percepção uma multiplicidade infinita de imagens deles que passaram, lembranças que se apagam tão intimamente, tão intimamente à imagem atual que não nos apercebemos sequer que são passadas e porque são reais, pertencem à percepção atual que temos deles. Assim, não só o passado faz parte do presente, é inerente ao presente, mas o presente atual percorre e passa constantemente para os circuitos e o nevoeiro das imagens do passado. Citação. É assim que uma partícula atual emite e absorve virtuais mais ou menos próximos de ordens diferentes. São ditos virtuais na medida em que a sua emissão e absorção, a sua criação e destruição, se fazem num tempo mais pequeno do que o mínimo do tempo contínuo pensado. Quer dizer, é tão rápido que eu não posso captar. E que esta brevidade os mantém assim sob um princípio de incerteza ou de indeterminação. Mas também, por causa da sua velocidade e brevidade de existência, se mantêm sob um princípio de inconsciência. Porquê um nevoeiro de imagens virtuais se, afinal, estas são regidas por um princípio de inconsciência? As imagens virtuais são então percepcionadas mesmo indistintamente ou permanecem inconscientes. Veremos mais adiante como pensar esta aparente contradição. Por agora aceitemos que o nevoeiro resulta do afastamento cada vez maior dos circuitos das lembranças virtuais por um lado e por outro da sua mistura com as determinações da imagem atual que se transferem para esses circuitos. Fica ainda por saber como as imagens virtuais inconscientes adquirem alguma perceptibilidade. Porque aqui há uma contradição terrível, não é? Que nós estamos a falar de uma visão em que o virtual, que é inconsciente, viria a ser visível. Analisemos mais rigorosamente a natureza e a formação da visão da paisagem interior. Poderemos agora dizer que esse interior que constitui o bloco de sensações tem duas faces, uma atual, o sentido presente, e uma virtual, composta pelas imagens virtuais que acompanham e são emitidas pelas sensações atuais. Cada partícula do mapa atual fragmenta-se e multiplica-se em imagens virtuais que circulam formando um nevoeiro. O todo do objeto é constituído pelo atual e pelas imagens em que ele se desdobra. Como se forma a visão propriamente dita? Porque, afinal, só há paisagem interior, só existe mapa afetivo e perceptivo, porque uma visão se edifica no movimento das partículas atuais e virtuais.